Imaginem só, passar uma década da vida a estudar para ser um especialista de ponta e, no fim, estar financeiramente atrás dos colegas. Pois é, esse é o paradoxo que muitos médicos enfrentam. É uma jornada, olha, de muito sacrifício, muita luta e com uma recompensa que, convenhamos, demora bastante para chegar. Vamos entender o porquê disso. Sabe, esse fenómeno até tem um nome informal, depressão pós-residência. Claro, não é um termo clínico oficial, mas, nossa, ele capta perfeitamente o sentimento de desilusão. Pensem bem, depois de anos e anos de um treino super intenso, a expectativa é de um sucesso imediato, certo? Mas a realidade é bem diferente, é dar de cara com um mercado de trabalho que mais parece uma fortaleza impenetrável. Isso acaba levando a umas situações que, se a gente parar para pensar, não fazem o menor sentido. Olha só este exemplo. Por que um neurocirurgião, um profissional treinado para as cirurgias mais complexas que existem, estaria a dar plantão numa emergência geral? Parece estranho, né? Pois bem, a resposta para essa pergunta está bem no coração do paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Ok, então tudo começa numa encruzilhada. Bem ali, logo depois da formatura. Existem basicamente dois caminhos, duas escolhas distintas. E essa decisão, lá no início, não define só a carreira, não. Define um estilo de vida completamente diferente para os próximos muitos anos. Então, de um lado, a gente tem o caminho do generalista. Qual é a dele? Rendimento imediato. Acabou a faculdade, já entra direto no mercado, começa a ganhar dinheiro, a construir patrimônio, a ter uma vida estável. Agora, do outro lado, o especialista. E aqui, o jogo é outro, é o jogo da gratificação adiada. Enquanto os colegas estão lá progredindo financeiramente, ele está de volta aos livros, vivendo de um jeito bem mais modesto, sabe? Tudo para um objetivo que está lá na frente, bem a longo prazo. Mas aí fica a pergunta, por que alguém escolheria o caminho mais difícil? A motivação, tem que ser muito poderosa. E é o desejo de se diferenciar, de estar entre os melhores. É a vontade de construir, literalmente, uma barreira de proteção em volta da carreira. É sobre dominar uma área que, vamos ser sinceros, pouquíssima gente consegue alcançar. E é aí que começa a escalada. E que escalada! Longa e bem difícil. Não estamos falando de um desviozinho de 1 a 2 anos, não. É um compromisso de quase uma década. Uma década! Isso exige um sacrifício que é simplesmente imenso. Vamos dar uma olhada nesta linha do tempo para entender a dimensão disso. Depois de se formar, pode levar até 2 anos só de estudo para as provas. Aí, vem a primeira residência. E se a pessoa quiser uma subespecialidade, lá se vão mais alguns anos de treino super intenso. Fazendo as contas, no final, passaram-se quase 10 anos. E o resultado? Um título de especialista na mão e um consultório completamente vazio. E aqui está o ponto crucial. Depois desse tempo todo, de todo esse esforço, o recém-especialista aparece no mercado, numa posição financeira super precária, sem nenhum património acumulado, muitas vezes com dívidas dos anos de estudo e, o pior de tudo, sem uma base de pacientes. Ninguém o conhece. O mercado simplesmente não sabe quem ele é. Imaginem a pressão psicológica. É brutal. Enquanto o especialista ainda está lá enfiado nos livros, os amigos que viraram generalistas, esses já estão com a vida feita. Têm carrão, já viajaram, construíram família. A sensação para quem está se especializando é de estar começando do zero absoluto, de ter ficado para trás, sabe? Só que essa fase tão difícil não significa um fracasso, de jeito nenhum. Na verdade, é uma transição totalmente estratégica. Existe até um nome para ela e, mais importante, existe um método para conseguir passar por ela. A metáfora que usam é ótima, a zona de arrebentação. Pensem num surfista tentando passar por aquela parte onde as ondas quebram com toda a força, bem na beira da praia. É exatamente isso, uma fase caótica, super difícil, onde o especialista precisa basicamente se virar. Fazer outros trabalhos, fora da especialidade, só para conseguir se manter financeiramente de pé. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é super normal encontrar um neurocirurgião trabalhando numa UTI ou um cirurgião cardiovascular dando plantão na emergência. Eles estão simplesmente fazendo o que é preciso para sobreviver, mesmo que isso signifique trabalhar bem longe da sua área de excelência. Tá, mas quanto tempo dura essa fase turbulenta toda? A estimativa é de, em média, uns 5 anos. Agora somem isso aos quase 10 anos de formação. A gente está falando de uma jornada de 15 anos. 15 anos até a carreira decolar e se estabelecer de verdade. É muito tempo. Mas atenção, isso não é feito de qualquer jeito no improviso. Existe uma estratégia bem clara por trás. Primeiro passo, pegar esses trabalhos generalistas para garantir uma renda estável. Segundo,
Usar esses mesmos trabalhos como uma oportunidade de ouro para fazer networking, conhecer gente, sabe? Terceiro, e isso é genial, o especialista começa a canalizar os pacientes que interessam, lá desses trabalhos, para o seu consultório particular. E, finalmente, o quarto passo. À medida que o consultório vai crescendo, a dependência daqueles bicos, daqueles trabalhos paralelos, vai diminuindo até desaparecer. E agora, vamos para o grande final. Vamos ver como esse jogo de longo prazo finalmente compensa. Porque é exatamente aqui que o jogo vira. É aqui que toda aquela inversão de sortes acontece e que cada pingo de sacrifício começa a fazer sentido. Depois de uns 10 anos de carreira, o cenário muda, da água para o vinho. O mercado para o generalista, bom, ele ficou saturado, hostil. Os salários estagnaram, estão perdendo o poder de compra, a concorrência é simplesmente feroz. Agora, para o especialista, a história é completamente outra. Ele está operando num mercado de nicho, um mercado protegido por uma barreira de entrada gigantesca. E que barreira é essa? Todos aqueles anos de formação que ele ralou para completar. O resultado? Rendimento estável e uma carreira muito, mas muito mais segura. A lógica por trás disso, do ponto de vista econômico, é bem clara. O caminho do generalista é mais acessível, certo? Quase todo recém-formado pode seguir por ele. E o que acontece? Saturação. Já o caminho do especialista, justamente por ser tão difícil e tão longo, acaba criando uma escassez de profissionais qualificados. E essa escassez é o que garante a posição e o valor dele no mercado, mas no longo prazo. Então a mensagem final aqui é, acima de tudo, de encorajamento. Para qualquer especialista que esteja agora mesmo passando pela sua zona de arrebentação, é fundamental lembrar de uma coisa: isto não é um fracasso. Não mesmo, é uma fase absolutamente normal e necessária. A base sólida já foi construída com muito suor. Enquanto a carreira de muitos outros pode estagnar, a do especialista só tende a melhorar com o tempo. Paciência, então, é a palavra-chave, porque a recompensa desse jogo, desse longo jogo, ela sempre acaba por chegar.